Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Estudos para a Escola Bíblica Dominical no segundo trimestre do ano de 2017. A lição que apresentamos neste trimestre é a respeito das parábolas e é para as classes de jovens e de adultos. A lição que temos no presente é a lição já de número 8 neste trimestre, com o título A Parábolas das 10 Virgens. Mateus capítulo 25, do verso 1 ao verso 13. E é somente o evangelista Mateus que deixa narrado esta parábola. A leitura bíblica estamos apresentando do verso 1 até o verso 13, e assim lemos nesta oportunidade. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. Em sequência, verso 10 em diante. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Este é o nosso texto bíblico, sendo que destacamos como texto áureo o verso que também lemos e que está em Eclesiastes: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre tua cabeça. Eclesiastes capítulo 9, o verso de número 8. Neste estudo para a Escola Bíblica Dominical, classe de jovens e adultos, nós temos o esboço no padrão já colocado, que é a introdução, a conclusão e 3 tópicos de desenvolvimento, sendo o primeiro preparação completa, o segundo responsabilidade pessoal e terceiro tópico, o tempo é agora, não haverá outra oportunidade. Assim sendo e assim colocado, do material de classe que temos conosco, extraio para nossa introdução o texto que temos e lemos agora nesses 2 parágrafos. O primeiro: em resposta ao questionamento dos seus discípulos sobre os sinais do fim dos tempos e da sua volta, Jesus narra vários acontecimentos, guerras e rumores de guerras, e outros sinais descritos como o princípio das dores. A mensagem principal é de que há necessidade de permanecermos vigilantes
pois não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor voltará. O importante não é investigar quando Jesus voltará. Isso não nos será revelado. O importante é estar preparado em todo o tempo. Fazendo menção ao texto nas Sagradas Escrituras, Mateus capítulo 24, é que temos, digamos assim, parte do contexto desta parábola das 10 virgens. Lembremos de Mateus capítulo 24, por exemplo, o verso 1 e 2, quando os discípulos ali em Jerusalém chamam Jesus para contemplar o templo, na sua arquitetura, nas pedras que ali existiam ornamentando o templo, e Jesus simplesmente diz assim: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Já no verso 3 de Mateus capítulo 24, após este fato, já talvez no Monte das Oliveiras, Jesus é questionado em particular pelos discípulos, e vem a ele dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então observe que o assunto da parábola começa no capítulo 24. Eles gravaram aquilo, lembrando que para os israelitas o templo, meu Deus, o templo era tudo. O templo de Deus na cidade de Deus, Jerusalém. E Jesus dizer simplesmente que não ficaria pedra sobre pedra, pronto. Aquilo deve ter impactado os discípulos, e vão perguntar a Jesus em particular sobre 3 coisas. Quando essas coisas acontecerão: a destruição do templo, a vinda dele e o fim do mundo. E Jesus no capítulo 24 vai discorrendo longamente sobre a questão que perguntaram: destruição do templo, a volta dele e também o fim do mundo. Aí vem muitas passagens, mas na continuidade deste assunto, aí Jesus coloca a parábola das 10 virgens, que é o estudo presente nosso no dia de hoje. Passando ao segundo parágrafo, vejamos ainda. Para ilustrar a questão da vigilância, Jesus conta a parábola das 10 virgens, na qual ele usa o costume da época sobre a cerimônia de um casamento. Segundo o costume, o casamento era contratado antes, envolvendo um acordo entre os pais. Uma vez feito o acordo, os 2 jovens eram considerados desposados. Após a chegada dos convidados, que se restringia aos mais íntimos das 2 famílias, a porta era fechada e iniciava-se a festa das bodas. Então, uma cerimônia que não era de imediato, uma coisa assim, vamos dizer, repentina. Não, era algo tratado há tempos. E na questão particular do casamento, no meio do povo de Deus, muitas vezes os pais já tratavam antes, talvez quando crianças, quando na puberdade ou no início da sua juventude, os pais já estavam procurando esposos e esposas para os seus respectivos filhos e filhas, e às vezes era tratado antes, e uma vez tratado, já está feito o acordo. Palavra dada é compromisso assumido. E não era como um namoro, como hoje entendemos, não é nem noivado, como hoje entendemos, era algo indissolúvel, já estava comprometido. Era como se os 2 já tivessem até casado, ou seja, já foram ao cartório e já assinaram, seria o dito de hoje.
Mas no passado os pais já deram a palavra. Então, uma palavra dada não se volta mais atrás. E assim que se considerava no passado. Por isso mesmo, lembremos da expressão, para entendermos a questão de José e Maria, que a palavra em Mateus capítulo 1, verso 18, coloca: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Aí está, já era desposada. Então, quando depois Maria, após a visita do anjo Gabriel, após ela ter se afastado para visitar Isabel, sua prima, e retornar meses depois, José percebeu que ela estava grávida, pronto. Ela já era réu de morte, seria apedrejada, porque já estava como casada, desposada. Mas aí vem a interferência de Deus e tudo bem. E assim, irmãos, é que entramos então no nosso primeiro tópico, preparação completa. E vamos estar observando então a parábola e o que vamos discorrer, retirando alguma coisa do material de classe que é distribuído para todos. Na nossa sequência, no primeiro parágrafo, dentro dessa lição número 8, a parábola das 10 virgens, no primeiro tópico, preparação completa, inicialmente dizemos assim: ao exemplificar as pessoas que estarão aguardando a sua vinda, Jesus classificou essas pessoas em 2 tipos. Aparentemente todas eram iguais, eram virgens, deveriam estar apropriadamente vestidas, todos tinham lâmpadas, mas só as prudentes tinham se provido de azeite, o que as nécias não haviam feito. O que diferencia os 2 grupos não é nada aparente, é algo do interior. Todas virgens. Qual o sentido de virgem aqui? É justamente no aspecto simbolizando primeiramente o cristão, aquele que é de Deus, aquele que está santificado, purificado, que está se guardando para Deus. Precisamos entender isto, que muitas vezes pessoas se confundem, ainda mais quando lá em Apocalipse nós temos uma expressão que diz no capítulo 14 sobre aqueles que são virgens, e muitos ficam pensando que Deus está se referindo aos solteiros, aqueles que nunca se casaram. Não, virgens são os que se guardam nos princípios de Deus. Isso que precisamos entender. E para Deus, o casado como o solteiro que se guarda, tanto o solteiro como o casado que se guarda corretamente dentro do casamento ou na vida a sós, estes para Deus são santos, estão santificados, estão se guardando, se reservando para Deus, são virgens, coloquemos outra palavra, são puros aos olhos de Deus. Precisamos ter este conceito. A ideia de que a mulher casada não é mais virgem, por favor, isso é questão humana, questão física, mas espiritualmente a mulher casada continua sendo pura. Palavra bíblica, virgem, se guarda dentro do casamento, porque o casamento é santo. Isso que precisamos também compreender. Então, muito bem, todas eram virgens, todos estavam aos olhos de todos prontas, mas tinha um particular. Só 5 estavam com preocupação, cuidado e vigilância de ter consigo abastecimento da sua lâmpada, ou seja, azeite de reserva. A lâmpada geralmente é uma coisa pequena de azeite, onde ali tem um paviozinho que, mergulhado no azeite, observem,
acende-se o pavio e o azeite vai umedecendo e abastecendo este pavio, e o que se consome não é o pavio, é o azeite. Observe bem isso. Mas o azeite vai como que consumindo, e precisa o quê? Repor o azeite. Tanto que na Bíblia Sagrada, lá em Êxodo, nós temos um modelo no castiçal, e a obrigação do sacerdote ou da classe sacerdotal era todo dia de manhã entrar no santuário e ir para o castiçal, apagar de manhã cedo o castiçal, limpar os pavios, abastecer de novo as lâmpadas com o azeite, para à tarde, quando o sol ia já se pondo e vinha à noite, as lâmpadas eram de novo acesas. Isso para nós já é o modelo. Precisamos ter azeite nas nossas lâmpadas, e isso dia a dia tem que ser renovado. Então, no caso das virgens, 5 eram prudentes, 5 nécias. O que significa essa palavra nécia? Ignorante, sem sabedoria, sem prudência, descuidadas, loucas, insensatas. São várias palavras que poderiam ser colocadas também para nécias. Muito bem, vamos colocar um particular aqui. Então a diferença é aquele cuidado de ter sempre o azeite. Não é pela aparência de virgens, vestimentas, lâmpada, é azeite em reserva. Está claro isso? Vamos em frente no segundo parágrafo. Das muitas vezes em que Jesus falou sobre a importância de estar preparado para a sua segunda vinda, ele sempre destacou que essa preparação envolve todos os aspectos da vida. Não basta simplesmente professar fé, andar junto com os fiéis, dizer Senhor, Senhor, ou mesmo realizar milagres em seu nome. Será aprovado aquele que faz a vontade do Pai. É considerado sábio aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, enquanto o que ouve e não pratica é chamado insensato. Muito bem. Dentro deste texto colocado, vamos à frente num terceiro parágrafo, ainda no primeiro tópico, preparação completa. Vejamos o que está no material de classe. Os que serão aprovados são tipificados pelas virgens prudentes, que levavam azeite consigo. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. Só o Espírito pode vivificar a palavra e trazer luz à vida do crente. Os que são selados pelo Espírito possuem o penhor, a garantia de acesso aos portões celestiais. Somente o Espírito é poderoso para nos guardar e nos conservar irrepreensíveis até aquele grande dia. Muito bem, consideremos estes particulares. Primeiro, muitos estão preocupados com o sinal da besta e ficam aqui e ali atentos, conversando, trocando ideias e lendo as manchetes dos noticiários cristãos sobre o sinal da besta e o chip e o código de barra e tanta coisa. Irmãos, perdoe-me dizer assim, nós estamos com foco nas coisas erradas. Estamos que nem Eva, colocando o foco no fruto proibido, enquanto que na verdade precisamos olhar do outro lado. Se existe uma marcação de um sinal da besta, 666, existe também uma marcação de Deus. Capítulo 7, Apocalipse. Há uma marca de Deus, um selo de Deus. Então nós não temos que correr do diabo para não receber a marca dele. Nós temos que correr em direção a Deus, buscar dele esta marca dele. Uma vez que ele coloca a marca dele, é impossível o diabo colocar outra marca.
Observe bem isso. Então tem gente correndo do diabo, enquanto que não adianta, um dia vai ser pego. O sentido é correr para Deus. Aquele que habita, aquele que se esconde, aquele que se abriga no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Nós estamos trocando as coisas. Não vamos ser mais Eva. Deixa a árvore do conhecimento do bem e do mal para lá, o fruto proibido para lá. Vamos tratar de olhar a árvore da vida. E ali teremos abrigo e vida para sempre. Isso que precisamos entender. Então, no caso aqui, é este que está acontecendo. Passando a citação dos versos, alguns versos dos que estão colocados no material de classe, lembremos de Efésios 1:12, quando a palavra diz assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem Cristo também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele, Cristo, também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então observe bem, as virgens prudentes tinham azeite. Vamos colocar nessa linguagem de Paulo, as 5 virgens prudentes já estavam o quê? Seladas, marcadas com a marca de Deus, que é a presença do Espírito Santo. Passando a 2 Coríntios capítulo 5, verso 5, ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Observe esses 2 versos em 2 textos. O assunto é o mesmo. O Espírito Santo na nossa vida é a garantia, o penhor. E Efésios 4:30, se assim é, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Lembro, irmãos, uma das poucas visões que eu tive, e no princípio da minha fé, foi isso, quando Deus mostrava o perigo de se deixar o azeite sendo consumido e não abastecer continuamente. Observem bem, pelo que vimos antes, citando Êxodo, era todo dia o sacerdote tinha que vistoriar as lâmpadas e colocá-las abastecidas, prontas de novo, no início do dia. E na visão eu via direitinho uma vasilhinha de azeite pela metade, e aquela suposição: pela metade ainda está bom, ainda está bom. Mas logo em seguida, numa distração do tempo, no passado de um pequeno tempo, já o azeite secou. Quando o azeite seca, a lâmpada começa a apagar-se, soltando fumaça e um mau cheiro. É quando o crente perde a unção de Deus. Está claro isso? E na visão era a observação: tem que abastecer continuamente. Quando temos o cuidado de todo dia com a oração, não esqueçam disso, né? Os momentos devocionais durante o dia, não só na igreja, até a oração das refeições, são cuidados. Oração para viajar, oração para sair para o emprego, oração para qualquer coisa. É rechear o dia de presença de Deus e busca de Deus, é reabastecer a lâmpada. Muito bem, continuando um pouco mais, quero lembrar para os irmãos que na parábola não foram as virgens loucas, nécias, que dormiram ou tosquenejaram, cochilaram.
Na verdade, quem cochilou? Todas cochilaram. É um ponto que precisamos lembrar também nas Sagradas Escrituras. Até em Abacuque, capítulo 2, verso 3. Lembre-se deste verso importante. Quando a palavra disse, anunciando Deus várias coisas para Abacuque, num diálogo, disse: se demorar, espera, porque certamente virá e não tardará. Agora observe que na parábola tardava o esposo. Já era uma dica de Jesus dizendo que a volta dele não seria algo rápido. No contexto histórico, não. No contexto particular de cada um de nós, individualidade, Jesus pode chegar agora. Observemos, sábado houve umas bodas, estávamos em umas bodas de 40 anos, bodas de 64 anos, que maravilha. E uma irmãzinha lá, alegre, servindo todo mundo, sábado. Domingo, dia das mães, é o dito dos homens. E a irmã alegre, visitando a mãe, e depois visitando outros irmãos, amigos, e morre de repente, acabou. Para ela, Jesus já veio. Demorou nada. 40 anos parece só. Deixando 4 filhas. Mas no contexto geral, irmãos, já são quase 2000 anos. Então, de fato, Jesus ia demorar. Quando eu aceitei a fé também era um fervor para todo lado. Jesus já vem, né? Breve Jesus voltará. Então aquele impacto, Jesus vem. Aceitei Jesus, mas já está vindo, já estou indo. Mas já passou 40 e tantos anos. 40 e tantos anos já passaram. E aí está o perigo. No princípio, aquele fervor, Jesus está vindo, Jesus está vindo. Daqui a pouco vai. E muitos dizem, no princípio da minha fé, aí fala coisas. Então ele está dizendo o quê? Que na verdade já está esfriando, ele já está cochilando, tosquenejando é a palavra. Ou o azeite já está baixando o nível e não está preocupado mais de reabastecer. Sem querer a pessoa está dizendo: eu era mais fervoroso, hoje não sou. Amava mais, agora não é mais o primeiro amor. Trabalhava mais, mas agora não é mais aquele primeiro trabalho, as primeiras obras. Sem querer te falo para nós mesmo. Então todas tosquenejaram. Cuidado. E além do mais, irmão, ainda tem a questão física, que Jesus disse: enquanto é dia, trabalhemos, porque certamente virá a noite, quando ninguém mais poderá trabalhar. Aí vem Salomão dizendo: lembra do teu Criador, antes que venham os dias maus. Então há uma tendência, ou somos levados a uma queda física, ou energias e tanta coisa que pode até limitar um pouco o quê? O nosso fervor e busca de Deus. Mas voltemos à lição, precisamos ter reserva de azeite. Reserva. Não é orar só quando tiver o problema, é orar constantemente para que a vasilha esteja cheia. E ainda mais tenha a botija para recompletar. Esse é o sentido que precisamos estar atentos dentro das Sagradas Escrituras. Muito bem, mas todos tosquenejaram. Há esse particular, porque Jesus de fato iria demorar. Só para lembrar os irmãos, talvez não esteja no material de classe, e lembrei-me agora, a palavra que Pedro diz, que muitos dizem, mas já desde que nossos pais já foram e Jesus ainda não veio. Ou Tessalonicenses, segunda carta, capítulo 2, quando Paulo fala bem claro
ninguém pense que Jesus já está vindo, porque antes convém que se manifeste o filho do pecado, o homem da perdição, o homem do pecado, o filho da perdição, e haja apostasia da igreja. Então ele falou que não seria agora, teria muita coisa para acontecer. Ou seja, observemos, o dia tem que correr, porque será a noite sobre o mundo, no sentido espiritual. À meia-noite virá o esposo, à noite, na parte mais profunda da escuridão. Mas continuemos um pouco mais, passando ao tópico seguinte: responsabilidade pessoal. Já temos falado bastante deste assunto na exposição que já estamos falando. Passando ao primeiro parágrafo, tirando isso do material de classe, na nossa lição número 8, a parábola das 10 virgens, tópico segundo, responsabilidade pessoal, assim expomos: quando da chegada do esposo, as virgens nessas pediram azeite às prudentes, que o negaram e orientaram que elas mesmas deveriam comprar, o que parece ser uma atitude egoísta. Na verdade, revela um princípio básico: a religiosidade pode ser passada de pessoa para pessoa, mas a verdadeira religião só pode proceder de Deus. Ou seja, vamos colocar ainda, mesmo que alguém queira, jamais conseguirá passar para outro a fé, a santidade ou a unção do Espírito. Isso não se passa. Cada pessoa deve ouvir o convite do Senhor e dele comprar o necessário para a sua vida. Atentemos bem isso. Vamos orar? Vamos para a consagração? Vamos para a campanha? Vamos para o curso festivo? Vamos, as coisas de Deus, todos podem ir, mas é o particular que importa, aqueles que buscam a Deus em verdade e em espírito. Atentemos isso. Então, quando elas negaram dar o azeite, porque não podem dar, não podem dar de forma nenhuma. Aí vem nossos textos bíblicos que nos lembram desse particular. Observemos Isaías capítulo 55, verso 1, verso 2 e 3. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Então, voltando ao verso 1: ó vós que tendes sede, vinde. Agora coloque Apocalipse: aconselho-te que adquiras de mim ouro, colírio. Olha a palavra dizendo. E temos que ir ao Senhor. Só o Senhor é a fonte, não é o amigo, o esposo, o pai, o filho que pode dar azeite para que o outro venha a ter luz na sua vida, na sua lâmpada, em si mesmo. É particular de cada um. Efésios capítulo 5, 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai,
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Não é para conversar futebol, não, nem um filme que assistiram, ou em que capítulo da novela está, ou como é que está a política. Fazer campanha para fulano, para ciclano, nada disso, irmão. A nossa conversa tem que ser no nível espiritual. Aqueles que já ressuscitaram com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, fala nas coisas que são de cima, olha para as coisas que são de cima e não deste mundo. Hoje em dia está muito comum na conversa de cristão não ter Cristo nenhum, nada do Evangelho, são coisas só do mundo. Eu experimentei uma receita, tem um perfume tal, tem isso, tem aquilo outro. É a conversa do mundo. E a palavra que diz: falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e sujeitando-nos uns aos outros, não é brigando, contendendo uns com os outros, sujeitando. Outra palavra, suportando. Outra palavra, amando, por fim. É nisso que vai vir no cotidiano gotas de azeite para a nossa lâmpada ou para a nossa botija. Continuando um pouquinho mais, passando a um segundo parágrafo, tirando o material do que é distribuído para as classes. Cada um dará conta de si, e cada um deve buscar o bem para a sua própria alma. A justiça do pai não alcançará o filho, a justiça do filho não alcançará o pai. Estar em Deus significa ter um relacionamento pessoal com Ele, comparado ao casamento. A simbologia do casamento aplicada à união entre Cristo e a igreja pode ser estendida à união de cada crente com o seu Deus, a criatura com o seu Criador. Esse é o princípio básico, pelo que homens e mulheres todos são chamados para serem a esposa do Cordeiro, porque são criaturas que devem estar unidas ao seu Criador, num elo tal qual o casamento, indissolúvel e para sempre, todo o tempo da existência. Isso tem que estar firme nessa parábola. Continuando um pouco mais, indo para o terceiro tópico: o tempo é agora, não haverá outra oportunidade. Não. Muito bem. Passando então nesse terceiro tópico, na nossa lição, a parábola das 10 virgens, sendo que o terceiro tópico tem o título Tempo é agora, não haverá outra oportunidade, extraímos esse texto do material de classe. A parábola diz que, tendo as virgens nécias ido comprar o azeite, o esposo chegou. As que estavam preparadas entraram para as bodas e a porta fechou-se. A mensagem clara de Jesus é que toda e qualquer preparação só será possível antes da sua volta. Quando a trombeta soar, a porta será fechada. Os que estiverem preparados entrarão no gozo do seu Senhor, e os que não possuírem o selo do Espírito estarão condenados para sempre. Após Noé e sua família entrarem na arca, o Senhor fechou a porta. E quando Ló saiu de Sodoma, veio a destruição, caindo fogo do céu. Precisamos estar atentos a dois exemplos simples, claros, que, vamos dizer assim, representam bem a vinda de Jesus, porque foi Jesus que disse: a vinda dele será como? Aí o texto bíblico já sabemos, capítulo 7 de Gênesis, verso 16: os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. A arca de Noé tinha uma porta que se fechava por fora. Não era controle de Noé, era controle de Deus.
Ou entra no tempo aprazado, ou então, uma vez fechado, não adianta clamar para Noé, não. Noé é primo, Noé é santo, Noé é da minha devoção, Noé é da minha consideração, Noé, meu santo de devoção. Não adianta, não adianta. Noé não tem capacidade de abrir a porta da arca. Só Deus. E Deus, uma vez fechando, não abre. Temos uma palavra assim, né? A porta que ele abre, ninguém fecha. Mas se ele fecha, ninguém pode abrir. E a arca é um modelo de salvação que Pedro depois vai dizer. Hoje Cristo, tal qual uma arca, nos salva. E atente pelo exemplo bíblico em Noé. Noé não deixou começar a formar nuvem preta para correr para a arca. Olha o modelo bíblico. 7 dias antes ele entrou para a arca. 7 dias depois dele entrar, veio a chuva. Então quem está aí olhando o tempo para ver se já é hora de correr para a igreja, para Jesus, pedir perdão e consertar, não pensa assim não, que não vai dar tempo não. Tem que estar 7 dias antes. O que é 7? Não é véspera também não. Não é 3 dias antes não. É bem antes. Muito tempo antes. E se guardar dentro da arca. Por isso aqueles exemplos que já conhece do dia a dia dentro da igreja, em meio aos fiéis. Eu vou deixar um pouquinho, passar um tempo, depois eu volto. Quantos dão uma saidinha para o mundo dizendo que depois volta? Saiu da arca, quando quiser voltar poderá achá-la fechada. Deus fechou, ninguém abre. É o modelo em Noé. Mas é só uma vez, só uma oportunidade? Por favor, não. Quantos anos levou Noé para fazer a arca? A Bíblia não diz, irmãos. A Bíblia não diz. Mas não foi da noite para o dia, não. Tanto que a palavra diz que Noé era pregoeiro da justiça. Então Noé teve muitas oportunidades de ficar falando, explicando, dizendo. Virar o dilúvio, Deus mandou dizer que é para entrar na arca se quiser ser salvo. Então, quantas oportunidades nós temos? É só ver quantos dias de vida nós já temos, quantos dias de crente nós já temos, quantos dias de conhecimento do Evangelho nós já temos. Estou falando de dias. Depois multiplica por horas, 24 horas ao dia. Depois multiplica por 60 minutos. E multiplica esses minutos por 60 segundos. Quantas oportunidades Deus está nos dando? Então, na verdade, não é uma oportunidade só. Deus nos dá uma abundância de oportunidades. Só que tem um tempo que fecha-se a porta. É o limite. Chegou a esse limite, não tem mais. Então, não é uma oportunidade. Por isso que Provérbios diz que o Espírito de Deus está falando continuamente ao mundo, né? Voltai e convertei-vos, né? Ou vinde ao Senhor. Ou Jesus dizendo, vinde a mim. Sempre. O que vai haver é um limite de tempo. Chegou esse tempo, não adianta a irmã ter 4 filhas, não adianta ter um esposo, não adianta aquela irmã do exemplo que eu dei, de testemunho que eu dei, é estar alegre, ser nova ainda, é dia das mães. Não. Terminou o tempo. Graças a Deus que ela dá um testemunho que estava na igreja, estava alegre com a família, com os irmãos e com os amigos, para Jesus depois recolher. Mas depois vem Ló. Gênesis 19, 23. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades,
e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Ou seja, o anjo apressou a Ló: vai logo, vai logo. Na verdade saíram Sodoma e Gomorra arrastados, e o anjo apressando: vai embora, vai embora. Foi só ele entrar numa cidade próxima, que foi considerada não dentro dos limites do que seria destruído, pronto, a destruição veio direto. Não teve mais aviso. Então, quando vier sobre nós o tempo final da nossa vida, acabou. Misericórdia de Deus, quando Deus ainda avisa. Já tenho visto isso num culto normal, e o Espírito de Deus falar pelo pregador e insistir: é a última vez, é a sua última oportunidade. E foi aqui. E o irmãozinho estava ali mais ou menos. Por fim, na insistência, ele veio à frente para uma reconciliação. Domingo, terça-feira, foi assassinado. Misericórdia de Deus, quando Deus às vezes coloca alguém avisado: está chegando o seu dia. Como Ezequias: arruma a tua casa. Não é dar lustro na casa, passar cera, não. Não é lavar a casa, não. Não é tirar o pó dos móveis, não. É a casa espiritual. É o acerto final. Ou falta-te uma coisa, resolve essa coisa que falta. Misericórdia de Deus quando isso acontece. Fora disso, vem o dia sem mais aviso. Muito bem. Continuando, ainda no terceiro tópico, o tempo é agora, não haverá outra oportunidade. Ao descrever a sua vinda, Jesus usa expressões que denotam não mais haver tempo para a salvação. O tempo de buscar o Senhor e dar ouvidos ao Espírito é agora. Pois chegará a ocasião que isso não será mais possível. Lembremos que Esaú, mesmo com lágrimas, não achou lugar de arrependimento. Muito bem. Vamos ver esses versos. Isaías 56, verso 6. Dia a dia, constantemente, o Espírito de Deus está dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hebreus capítulo 3, verso 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, ali no tempo do deserto. Hoje. Ninguém pode pronunciar coisa alguma sobre o dia de amanhã. E Tiago chega a dizer que é uma questão maligna dizer amanhã, ou depois da manhã, ou na semana que vem eu farei isso, ou irei a tal lugar. É presunção. Quem disse? Enquanto deveríamos dizer: se estiver vivo, se Deus me conceder, amanhã ou semana que vem, etc. É hoje temos que tratar com Deus. Hebreus 12, 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois, falando de Esaú, herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. E observe que Esaú não estava morrendo, não. Esaú não estava morrendo. É que pode também o Espírito de Deus dar uma última oportunidade. A pessoa continua vivendo na carne, mas no Espírito já está cortado. Nunca mais haverá arrependimento para ele. Nunca mais haverá perdão. Pecou contra o Espírito Santo, pecou
em pecado de morte? O Espírito de Deus sabe o que é isso. E uma vez isso sendo feito, pronto, não tem mais salvação. É um limite, limite no tempo e limite dentro daquele caminhar errado. Depois Lucas capítulo 11 verso 13: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Se o problema é a falta de Espírito Santo, então pede. Pede quando? Na semana que vem eu vou fazer uma campanha, vou entrar de férias, eu vou fazer um mês inteiro de oração. Não dá tempo, irmão. Quem disse que você vai tirar férias? Tem que ser hoje. Hoje. Clama a Deus, e o Pai Celestial, por ser bom, o Pai Celestial nos dará o Espírito Santo. Aí estamos com a lâmpada abastecida e reserva na botija. Me lembrei agora de uma visão que foi dada a alguém, e alguém deu testemunho de uma caixa d'água. O que é a caixa d'água em casa, irmãos? Reserva para o consumo diário, ou semanal, ou mensal. É reserva. Mas só que na visão, Deus mostrava para alguém: a torneira está deixando entrar água na caixa, não falta água na caixa, está jorrando água. Vamos trazer para o nosso exemplo: está entrando azeite na botija, está entrando azeite, o Espírito Santo está sendo derramado, só que a caixa d'água estava trincada e vazando a água. Vinha água, vinha azeite, vinha o Espírito Santo, mas a botija não segurava nada, se perdia. Então temos que tampar as brechas da nossa vida. Não adianta ir domingo, de domingo em domingo eu vou para a igreja, ou de dia que seja. Nós temos que ver se não tem uma trinca, uma brecha, e fechar logo, para que algo seja armazenado em reserva. Mas continuemos e vamos para um outro parágrafo, um terceiro parágrafo. Nesse terceiro tópico, tempo é agora, não haverá outra oportunidade. As virgens nécias, ao voltarem, pedem que a porta seja aberta, recebendo como resposta: não vos conheço. A mesma expressão Jesus usa em outras oportunidades para falar da situação dos rejeitados por Deus. Podemos entender que aqueles que não têm um relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor estão em trevas, e por isso não são conhecidos de Deus. Não vieram, não estão na luz. Deus não os conhece. É a expressão para a gente entender. Aí virá aquela palavra: mas Senhor, e teu nome? Que adianta? Lucas capítulo 13, entre outros textos bíblicos que podem ser tomados, coloco esse como exemplo. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar a estar de fora e bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Se tem o Espírito Santo, nele pode haver luz. Se nele não tem o Espírito Santo, a sua vida é trevas. E nas trevas quem domina é o príncipe das trevas. Aí as nossas obras supostamente certas, a nossa religiosidade supostamente suficiente,
vai mostrar que são trapos de imundícia. Muito bem, aí está a lição para nós entendermos bem isto. Ou nós entramos para o processo, a chamada de Deus, porque o reino de Deus já está entre nós, agora, ou então nós não vamos ter oportunidade. Lembremos que na passagem, estudo anterior, nós vimos a boda do filho do rei. O convite, a chamada e a necessidade de entrar para as bodas é antes. Depois teremos a eternidade de festa com Deus, mas a entrada é antes. Não vai ter alguém, vamos dizer assim, entrando depois. Eu achei que é atrasado. A porta já está fechada. A porta não vai ter penetra, porque a fiscalização de Deus é total. Amigo, por que estás aqui sem vestes nupciais? E é posto para fora. Como que entrou para o Evangelho, entrou para o cristianismo, entrou para a igreja, até, quem sabe, dizem, batizado com o Espírito Santo. Mas sem vestes nupciais, então começa a retirar. Tira esse batismo do Espírito Santo, tira essa entrada para o cristianismo, tira essa entrada para o meio dos fiéis. Tudo foi aparência, não havia consistência no coração, na mente. Continuando, entremos agora para o nosso encerramento, a conclusão, somente a observação final, tirada também do material de classe. A parábola das 10 virgens nos passa uma mensagem que enfatiza a necessidade de termos uma vida de vigilância. Não sabemos o dia e a hora que o nosso Senhor vem, por isso devemos vigiar em todo o tempo. Se assim não o fizermos, seremos considerados nécios. Deixa eu falar outra palavra. Loucos, outra palavra. Imprudentes. Mas se pelo Espírito formos vigilantes, seremos considerados prudentes, e o dia da volta de Cristo será de festa e não de dor. Estejamos, pois, sóbrios e vigilantes. Inclusive, esta parábola termina no verso 13, com Jesus dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Lembrando que temos passado pelos tópicos que aqui estão: preparação completa, responsabilidade pessoal, o tempo é agora, não haverá outra oportunidade, e o textuário que outra vez reforça para nós: vigiai em todo o tempo, é a palavra do verso 13. Vigiai, vigiai. E no textuário, palavra de Salomão: em todo o tempo, sejam alvos, puros, brancos, linho fino e resplandecente a vossa vestidura, os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. E que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.